É um prazer estar aqui novamente falando com vocês e começando o nosso programa da semana. No programa passado, eu falei brevemente sobre o propósito de estar aqui fazendo esse quadro, que é o Viver Bem. E o objetivo é estar levando a todos os ouvintes temas voltados para o desenvolvimento de uma vida com mais qualidade, com mais alegria, com mais felicidade, com mais entendimento de si mesmo e de como as coisas acontecem à nossa volta de acordo com o que nós pensamos, idealizamos e vibramos. Obviamente que todos os temas e dicas que eu estarei aqui abordando e sugerindo aos ouvintes estão dentro dos meus conhecimentos e práticas naturais, complementares e alternativos. Baseados na filosofia oriental e tradicional milenar, que embora tenha sido criada há muito tempo atrás, cada vez mais hoje nós percebemos a importância de nos voltarmos para entender, sobre essas técnicas e essas filosofias. E através disso nós podemos não só nos beneficiar com as suas práticas para aliviar as dores físicas, como também entender a psicologia por trás desses ensinamentos, bem como também nos ajudam a transformar a nossa vida e o que está à nossa volta. Então nós passamos a enxergar aquilo que antes nós não víamos, passamos a sentir melhor o nosso corpo, a cuidar melhor dele com mais dedicação, passamos a dar uma atenção especial ao que sentimos, passamos a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e passamos a aprender a controlar a nossa mente, para podermos então seguir cumprindo com as nossas metas, realizando os nossos sonhos, nos ajudando a manter o equilíbrio e a harmonia diante das mais complicadas situações. Então, por meio da autoobservação diária que nós aprendemos dentro dessas técnicas, nós aprendemos a desenvolver o autodomínio, não nos irritando facilmente, não nos permitindo ser descontrolados diante das situações. Então nós passamos a agir de forma equilibrada, passamos a fazer uma avaliação prévia antes de tomarmos determinadas atitudes, para que não venha então ocorrer, agravar ainda mais as situações, muitas vezes conflitosas que nós estamos vivenciando. Quando também nós passamos a nos integrar com a vida, interagindo com o nosso interior, ouvindo a nossa voz da consciência, nós nos conectamos com o divino, com o sagrado, com Deus ou com os seres espirituais. Então cada um tem aí a sua formação, sabe se conectar com essa fonte divina, seja através de uma prece, de uma oração, através de uma leitura da Bíblia, ou enfim, textos sagrados, seja da forma que você mais tem o hábito de fazer isso, ou até mesmo fechando os seus olhos e fazendo uma respiração suave e profunda, faz com que você acalme os seus pensamentos, aquieta a sua mente, e a partir daí você começa a ter essa comunicação interior. O nosso corpo, ele necessita a todo momento de combustível para nutrir as nossas células, o nosso cérebro. Então nós precisamos ter uma boa circulação sanguínea para manter o nosso corpo saudável. E através dessa nutrição, desse combustível que nós recebemos diariamente, é que nós vamos manter esse corpo e essa circulação que vai se distribuindo para todas as partes do nosso corpo, fazendo com que você ande melhor, você possa ter braços e pernas fortes, as suas articulações sejam flexíveis, porque quanto mais você acaba tendo toxinas no seu organismo, mais o seu corpo vai fazendo com que você tenha passos mais lentos, as suas articulações vão ficando rijas. Então, tudo que nós colocamos de fora para dentro, de acordo com os nossos pensamentos,
Nós precisamos fazer uma avaliação desses pensamentos e desses sentimentos para vermos e observarmos se nós estamos ingerindo aquilo que realmente nós estamos precisando ou é somente um acúmulo de sentimentos e pensamentos que irá prejudicar toda a nossa vida. E para termos uma vida saudável, vibrante, ter esse corpo saudável, uma mente sã, nós precisamos manter um padrão vibratório e energético em alta. Porque quando nós não fazemos isso, ou nós deixamos que os acontecimentos externos influenciem nesse aspecto emocional, nós começamos a adoecer. Porque esses sentimentos, esses pensamentos que nós vamos chamar aqui de negativos, como por exemplo a raiva, as mágoas, o ódio, a ira, são como toxinas que são derramadas no nosso sangue. Então, por meio da circulação, como eu falei antes, elas são espalhadas, vão se espalhando por todo o nosso corpo e acabam se desenvolvendo em uma região ou em um órgão do nosso corpo que seja mais sensível. Por exemplo, quando nós sentimos muita tristeza, nós vamos ali mergulhando nessa tristeza profunda todos os dias, nós vamos acometer, ou seja, nós vamos estar trabalhando com os pulmões. Então a pessoa vai ficar mais vulnerável a ter gripes, a ter problemas respiratórios e vai realmente atrapalhar o seu sistema respiratório. O sistema respiratório está ligado à tristeza e à alegria. Assim também como, por exemplo, quando nós sentimos uma raiva muito forte, muito profunda, logo nós vamos perceber que vai começar a acontecer alguma coisa no nosso sistema digestório. Nós vamos começar a sentir dor no fígado, nós vamos começar a sentir uma boca amarga, muitas vezes você não vai conseguir digerir muito bem a sua alimentação. Ou quando nós sentimos um medo, assim, de repente, você vai perceber que logo vai começar a doer a sua região lombar, você vai começar a desenvolver uma cistite e assim por diante. Então, cada parte do nosso corpo está associada a um sentimento, a um pensamento, a uma emoção. Por isso que nós devemos observar, vigiar e observar atentamente todas as palavras que nós tanto falamos quanto as palavras, os sons que nós ouvimos diariamente. Mas para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, vamos tomar, por exemplo, um celular, um computador, algo que precise de abastecimento energético. Como, por exemplo, um computador, um aparelho de computador. Você vai lá e compra aquele aparelho maravilhoso, fantástico, de última geração e leva para sua casa e começa a jogar informações dentro dele. Obviamente ele tem todos os compartimentos, tudo foi desenvolvido para você armazenar realmente todas essas informações. Então você vai dividindo por pastas, por temas, pelas coisas que mais te interessam e vai guardando essas informações no seu computador. Mas, se você deseja repassar isso para outra pessoa, se você deseja desenvolver um trabalho junto com o seu computador, você precisa de uma boa conexão. Você precisa ligar o seu computador à energia elétrica e você precisa de uma conexão da internet. Então, não basta, por exemplo, você ter uma super máquina, se você não tiver uma boa conexão. E quando essa conexão da internet abaixa, o seu rendimento também diminui. Se você não for limpando diariamente os arquivos do seu computador, que você vai colocando todos os dias, chega uma hora em que ele vai ficar superlotado, ele vai começar a travar. Além do que, tudo aquilo que nós baixamos da internet, nós corremos o risco de trazer para dentro do computador vírus, que são essas toxinas para dentro do nosso computador. Assim como também o aparelho de celular. Ele não precisa dos cabos que o conecte à energia, mas nós podemos conversar com pessoas de qualquer lugar no planeta sem estar conectado à energia elétrica. Nós fazemos isso por causa das ondas eletromagnéticas que levam e traz essa informação.
Então a nossa voz passa no aparelho e essas ondas vão levando e trazendo a nossa voz, e assim nós conseguimos nos conectar, nos conversar, né? Conversarmos com as outras pessoas. Então imagine que assim como o computador é o nosso corpo. Essa conexão que eu estou falando, que pode ser tanto alta como baixa, é essa conexão com o nosso interior, ou até mesmo com uma conexão externa, que seria as divindades, né? Deus, enfim, aquilo que você acredita como sendo algo maior que você. Quando nós perdemos essa conexão com esse algo maior, a nossa vibração tende a diminuir. Quando nós vamos acumulando essas informações externas, chega um momento em que os arquivos do nosso corpo, eles começam a ficar superlotados, ou seja, começam a entrar em pane também. O excesso de informação que nós acumulamos todos os dias sem passar por um filtro acabam intoxicando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? Então, esse exemplo, creio que dá para vocês traçarem um paralelo e compreenderem, né, como que funciona essas informações que nós tanto falamos quanto tanto absorvemos no dia a dia e que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e crescimento, tanto pessoal, emocional, mental, espiritual. E por isso é fundamental que nós começamos a aprender como que essas conexões são ligadas a nós e como que nós estamos ligadas a essas conexões externas, através da nossa mente, como que acontece, né, essa ligação, essas ondas mentais, como que nós podemos controlar tudo isso para ter uma qualidade de vida maior, né? Termos mais alegria, uma saúde plena em todos os aspectos. Então, dessa forma, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos conseguindo nos proteger e sair daquele campo da vulnerabilidade, que é estarmos o tempo todo vulneráveis a toda e qualquer informação que sai e que entra da nossa mente e que provavelmente está agindo, né, ou acometendo alguma parte do seu corpo, atrapalhando o funcionamento dos seus sistemas, principalmente o seu sistema imunológico. E quando você perde essa vibração, né, a sua vibração abaixa, o seu sistema também abaixa, a sua imunidade diminui e você fica vulnerável às doenças, aos problemas que você não deveria ter, mas que por conta dessa queda imunológica você acaba desenvolvendo aí no seu corpo. Também existem umas outras, né, infinidades de situações que o nosso corpo passa a fazer, né, a trabalhar em função dessas técnicas para o nosso melhoramento. Então existem milhões de técnicas que vocês podem procurar, mas isso pode tanto ser, né, dentro da medicina tradicional chinesa ou dentro de qualquer outro segmento. O importante é que você comece a voltar-se para dentro de si mesmo e busque auxílio de alguém, de um terapeuta, psicólogo, psiquiatra, enfim, um aconselhador, qualquer pessoa que possa ajudar você a entender melhor esses mecanismos da sua mente, do seu corpo, para que você consiga separar, né, como no computador, né, você consiga colocar em pastas diferentes e trabalhar uma de cada vez para o seu melhoramento. Como terapeuta, psicoterapeuta, eu tenho ajudado as pessoas, né, tanto no meu trabalho presencial, como também no trabalho online, a fazer com que as pessoas se encontrem, né, nesse momento do seu aqui e agora. E passam então a descobrir a grandiosidade que tem dentro dela, a infinidade de coisas que ela pode estar fazendo e que ela não estava vendo, né, até então, como sendo algo que fosse fácil e possível para ela realizar na sua vida. Mas a partir do momento em que você começa a fazer essas indagações, a partir do momento em que você começa a se perguntar o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, quais são as suas possibilidades no mundo todo de você ser feliz, de você ser saudável, de você compartilhar aquilo que você tem e fazer essa conexão interna,
né, essa conexão com o seu divino, e essa conexão nada mais é do que a nossa sabedoria interior, não é mesmo? Porque é aqui dentro de você, é dentro de nós, que nós iremos encontrar todas as respostas. E na maioria das vezes, nós acabamos buscando essas respostas do lado de fora. E aí é onde nós corremos o risco de trazer informações que não são importantes, que não são necessárias para o desenvolvimento e o aprimoramento das nossas potencialidades. E isso faz com que você vá minando o campo, né, aquele espaço onde você deveria estar trabalhando em função do seu desenvolvimento. E com certeza muitos dos ouvintes têm tido a sua vida parada nesse sentido do desenvolvimento da prosperidade, da abundância, da felicidade, muitos conflitos nos relacionamentos familiares, nos trabalhos, enfim, vão se desenvolvendo inúmeras coisas que, na verdade, deveriam ser retiradas da nossa vida. E então, baseado em todo esse conhecimento que eu venho tendo e nas experiências e pesquisas, eu tenho encontrado pessoas que sofrem de diversos distúrbios, por diversas situações, e quando na verdade nós vamos fazer uma avaliação disso tudo, ela vê que o culpado de tudo isso, né, colocando assim, é ela mesma. Ela é que foi permitindo que essas coisas fossem adentrando na sua vida, foi permitindo que elas fossem sendo acumuladas. Sabe quando a gente vai acumulando coisas dentro, né, de um cômodo da nossa casa, e você não passa a fazer uma faxina ali, e os anos vão passando, os tempos vão passando, quando você abre aquele local, está impregnado de coisas antigas, coisas velhas, coisas que já não te servem mais, coisas que não são mais úteis no momento em que você está vivendo agora. E mesmo assim, você fecha a porta daquele cômodo, sem retirar aquelas coisas para fora, sem jogar fora, sem se desfazer daquilo, e começa a acumular novas coisas em outro cômodo da sua casa. E isso é muito grave. E quando nós passamos a abrir essa caixa, né, esse cômodo, e retirar essas coisas uma após uma, né, uma de cada vez, com calma, sem o desespero, né, com a aceitação de si mesmo, as coisas começam a entrar definitivamente no eixo. Então, caso você necessite de uma orientação nesse aspecto e queira falar comigo, eu estou sempre à disposição, vocês podem me enviar um e-mail ou até mesmo no meu espaço terapêutico Vida Plena, onde eu faço os atendimentos presenciais e online também em psicoterapia corporal e energética, regressão e TVP, terapias orientais, também tenho aulas de yoga, meditação, aconselhamento, trabalhos em grupos. Sempre estou oferecendo palestras com esse intuito de levar esse conhecimento junto com inúmeros outros terapeutas, levar esse conhecimento para as pessoas de uma forma simples, usando uma abordagem que eles possam entender e raciocinar em cima disso e passarem também a ser adepto dessas técnicas, que muitas vezes você vai perceber que não é cara, você mesmo já tem em casa e você passa a ser o próprio terapeuta de si mesmo mediante algumas técnicas que você pode aprender, né? E elas vão ficar aí pela sua vida toda. Um exemplo disso é a técnica do Reiki, que essa prática, essa técnica pode auxiliar você nessa autocura. Quando nós falamos autocura, nós estamos falando de harmonização e equilíbrio interior, e a partir daí, então, o melhoramento do seu corpo físico em todos os aspectos. Eu vou encerrando o nosso quadro de hoje por aqui, desejando que vocês tenham uma excelente semana, que vocês pensem, raciocinem sobre isso que nós conversamos e que comecem a verificar na sua vida o que está bom, o que está legal e o que está em excesso. O que você pode deixar para trás, o que você pode transformar, transmutar, ressignificar na sua vida, porque o que eu desejo é que você seja extremamente feliz, saudável, próspero e abundante, e que compartilhe com as outras pessoas aquilo que você tem de melhor.
E para que nós possamos compartilhar aquilo que nós temos de melhor, é preciso estar vivendo de bem com a vida. É entender que nós somos um. Eu faço parte de você, você faz parte de mim e nós estamos integrados ao todo da criação. Seja assim como você entenda, né? Criação ou não. Mas enfim, todos nós fazemos parte desse universo. E todos nós estamos também propensos a sentir as mesmas dores, passar pelos mesmos sofrimentos, mas também estamos mais propensos ainda a ser felizes. Foi para isso que nós somos criados, para sermos felizes e saudáveis, prósperos e abundantes.